Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 26, parte 2. O retiro de pastores que transformou vidas. Não faz muito tempo, um grupo de pastores se reuniu para um retiro de 3 dias na Associação Transilvânia Norte, na Romênia. A princípio, o programa prosseguiu conforme o planejado. No segundo dia, algo inesperado aconteceu. O pastor Ioa Campian Tata, secretário e ministerial da União Romena, apresentou um devocional no fim da tarde sobre o ministério do profeta Neemias no Antigo Testamento. O devocional estava marcado como parte do retiro. Inicialmente, os pastores começaram a conversar sobre a necessidade de reparar e restaurar os muros, seguindo o exemplo de Neemias. Na primeira parte desse debate, o pastor disse que havia ido ao retiro orar, mas desde que chegara, havia sentido a necessidade de falar mais. Então começou a confessar e pedir perdão aos colegas por ter sido crítico em relação a eles, sobretudo a administração do campo. Em resultado, um pastor, após o outro, começou a confessar os seus próprios pecados e a pedir perdão aos colegas pela dor e pelos males que havia causado de forma específica aos outros. Os participantes contam que sentiram o Espírito Santo de maneira poderosa à medida que o Espírito Santo de humildade e reconciliação prosseguiu. Isso durou mais de 2 horas. Além de os pastores pedirem perdão pelos erros cometidos uns contra os outros, também confessaram publicamente as suas falhas em relação a Deus, por causa de prioridades equivocadas. A maioria dos que estavam na reunião se emocionou e lágrimas encheram as faces. Como os pastores se mostraram dispostos a se abrir e a ser honestos uns com os outros, as máscaras caíram e muita cura aconteceu. Essa experiência levou a uma mudança total de prioridades para muitos dos pastores. Como então podemos obter verdadeira humildade? Como nos humilhar de tal maneira que o Espírito Santo de Deus seja verdadeiramente derramado? Venho orando a esse respeito há algum tempo. Muitas vezes, quanto mais velhos e experientes no ministério nos tornamos, mais difícil é nos humilhar e reconhecer as nossas fraquezas diante dos outros e de Deus. No livro pastoral Ministério Pastoral, encontramos o seguinte: foi-me mostrado que muitos correm o maior perigo de falhar em aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Quase todos negligenciam o autoexame. Recebe-se muito mais força ao se gastar 1 hora por dia em meditação, lamentando as próprias falhas e corrupção do coração, suplicando pelo amor perdoador de Deus e pela certeza do perdão dos pecados, do que em muitas horas e dias, finalizando-se com cada uma das objeções em nossa fé, bem como as mais poderosas evidências em seu favor. O contexto dessa declaração é que um pastor, embora bem versado em todas as doutrinas, não permitia que o Espírito Santo entrasse em seu coração. É claro que devemos conhecer a Bíblia de capa a capa e nos fortalecer na doutrina bíblica correta. Todavia, o mais importante é permitir que Deus quebre nosso coração. Ellen White roga que o espírito soberbo se curve em humilhação, que o duro coração seja quebrantado, que não haja mais mimos, autocomiseração e exaltação do eu. Olhem aquele que nossos pecados pregaram na cruz. Vejam-no descendo, passo após passo, em senda da humilhação, para nos erguer, humilhando-se até o ponto de não ter mais onde baixar. Em tudo para nos salvar e nos dar a quem o pecado abateu. Seremos nós tão indiferentes, tão frios, tão formais, tão orgulhosos, tão autossuficientes? Quem entre nós segue fielmente o modelo? Quem começou e continua na batalha contra o orgulho próprio? Quem tem, com determinação, lutado contra o egoísmo até expulsá-lo do coração e da sua vida? Necessitamos de uma experiência mais profunda. Já falei sobre o perigo de basear nossa fé apenas na experiência. É nesse ponto que muitos se enredam no erro,
porque são dirigidos pela busca por uma experiência emocional. Embora precisamos ter a certeza de que estamos enraizados e consolidados na palavra de Deus, também devemos nos lembrar de que somos seres emocionais e por isso necessitamos de mais do que mero conhecimento intelectual. Precisamos de uma experiência no nosso coração. No que diz a respeito da caminhada espiritual, muitas pessoas têm o conhecimento intelectual. Tomaram a decisão de crer em Deus, mas lhe falta uma experiência de coração com o Senhor. Não o conhecem pessoalmente. Não experimentaram genuinamente o que significa andar em harmonia com Deus a cada dia. Ao falar de nossa necessidade de uma experiência de vida mais profunda, a irmã White escreveu o seguinte: todos nós precisamos obter muito mais profunda experiência nas coisas de Deus do que temos obtido. O próprio eu tem de morrer e Cristo deve tomar posse do templo da alma. A fé e oração são necessárias a fim de que possamos contemplar as coisas profundas de Deus. Nossa mente é tão restringida por ideias estreitas que só captamos visões limitadas da experiência que temos o privilégio de alcançar. Tenho uma amiga chamada Phyllis. Ela toca o meu coração toda vez que ela fala. É uma cristã madura, líder de sua igreja e dirige um grupo de estudo bíblico em nossa comunidade. Ela é racional, emocionalmente estável e sempre procura meios de ajudar as outras pessoas. Quando ela fala sobre as coisas de Deus, sobre como ela o ver mudar a vida das pessoas ou de algo que lhe ensinou por meio da palavra, lágrimas muitas vezes brotam os seus olhos. Quando ela ora durante o culto ou reunião de estudo da palavra, com frequência se emociona ao derramar o seu amor e adoração a Deus, bem como sua gratidão pelas ternas misericórdias do Senhor. Que testemunho poderoso tem sido para mim. Algumas pessoas podem até não ver com bons olhos essa expressão de emoções, considerando sentimental demais, mas vejo em Polis alguém que compreendeu de verdade o que Cristo fez na vida dela. Entende o que significa ter experiência de permanecer com Jesus? Para Polis, a religião não é apenas professar uma fé, mas Cristo tocou até o âmago de seu ser. E isso se revela não só em suas orações ou testemunhos públicos, mas no decorrer prático de sua vida cotidiana. Mais de nós necessitamos desse tipo de experiência no nosso coração, uma experiência que nos leva às lágrimas pela bondade do amor de Deus. Lembre-se de que a existência de emoções não significa fanatismo. Somos instruídos a amar o Senhor de todo o coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e amar o próximo como a nós mesmos. Marcos 12:30. O amor envolve emoções e sentimentos. Quanto mais amamos a Deus, mais nossos sentimentos crescem e mais profunda nossa experiência pessoal de intimidade com o Senhor se torna. Quanto mais amamos a Deus, mais nossos sentimentos crescem e mais profunda nossa experiência pessoal de intimidade com o Senhor se torna. Em um reavivamento genuíno, emoções de amor, contrição, arrependimento e maior preço pelo amor e sacrifício de Deus costumam estar presentes. As emoções em si não são aquilo que buscamos, nem são necessárias para um reavivamento. Embora cada um de nós responda de maneira diferente à atuação do Espírito, não devemos afastar as emoções quando elas são acompanhadas de uma consagração mais profunda. Necessitamos de uma experiência mais profunda, muito mais do que até nós imaginamos ser possível. Precisamos nos converter diariamente, pois a inspiração nos diz: seguir a Jesus requer sincera conversão no princípio e uma repetição dessa conversão a cada dia. Essa é a chave. O resultado de uma verdadeira humildade. A inspiração nos promete: não há coisa alguma que Satanás tema tanto
como que o povo de Deus dispensa o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre a enfraquecida igreja e uma consagração impenitente. Se Satanás pudesse fazer o que ele queria, nunca haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Não somos, porém, ignorantes de seus ardis. É possível resistir-lhe o poder. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir que a chuva de bênção caia sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva serôdia caia sobre a terra. Homens ímpios e demônios não podem impedir a obra de Deus ou excluir sua presença das reuniões de seu povo, caso eles, de coração rendido e contrito, confessam e afastam de si os pecados, reclamando com fé as suas promessas. Imagine como seríamos cristãos diferentes hoje se, como igrejas, ministérios e líderes da obra de Deus, verdadeiramente permitíssemos que o Senhor sondasse o nosso coração e quebrasse todo o orgulho e egoísmo. O que poderia ter sido não seria apenas um sonho, mas realidade. O Espírito de Deus seria derramado e a obra terminaria. O tempo é curto, irmãos e irmãs. Devemos humilhar o nosso coração como criancinhas perante o Senhor. Devemos nos unir em união, deixando de lado os nossos erros e suplicando pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida e nossa igreja. Busquemos orientação divina, pois somos instruídos daqueles que com humildade e de coração buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam. Você já sentiu que suas orações pedindo o Espírito Santo são em vão? Tenha fé. O derramamento está vindo. Logo, a fonte de glória que tem se acumulado para essa obra final da terceira mensagem angélica fluirá e derramará um dilúvio curador de influência celestial e luz acumulada pelo mundo inteiro. Nenhuma oração que fizermos por esse dom será perdida. Cada oração tem sido ouvida e está sendo somada para que logo a recompensa se espalhe. Mas devemos nos humilhar, precisamos quebrar cada pedaço de orgulho a fim de receber esse grande presente. Devemos sondar nosso coração hoje, devemos nos humilhar diante do trono de Deus. Devemos olhar para cima com fé e fervor simples e infantil e continuar ousando pedir mais.